Se você foi uma pessoa que cresceu com pais que sofreram muito, que estavam constantemente exaustos para dar uma boa criação para os filhos, pais emocionalmente indisponíveis, se você também foi uma pessoa que cresceu num ambiente com características narcisistas, provavelmente você é uma pessoa que tem a crença de que prosperar na vida, ter uma vida abundante, leve, próspera, é trair esse sistema familiar. Eu não sei se você já ouviu, por essa perspectiva, porque quando a gente vem de uma família com essas características, uma parte de nós acredita que prosperar é ruim, que não é uma coisa boa. Então, toda vez que a gente tenta, dar um passo em direção a algo bom para a nossa vida, por mais que a nossa mente queira, por mais que a gente, na nossa consciência, a gente queira muito prosperar, queira muito ganhar dinheiro, queira muito alcançar coisas boas na vida, uma parte de nós ainda acredita que aquilo não é bom. Por quê? Porque lá na infância a gente viu muito sofrimento, a gente viu que os nossos pais tinham uma vida muito difícil. Então, uma parte de nós ainda acredita que aquilo ali é o modelo, que é o natural, que o sofrimento é o natural. Então, a nossa mente, ela guarda aquilo como se fosse o parâmetro da normalidade. Então, uma parte de nós ainda acredita que aquilo ali é o certo. Então, essa parte de nós se agarra com todas as forças e fala: não, a gente não pode crescer porque o normal, o certo, é ser pequeno, o certo é passar necessidade, o certo é não ter dinheiro, o certo é passar dificuldade, o certo é o dinheiro chegar com muito esforço. Por que que às vezes a gente só atrai trabalhos que a gente tem que se esforçar muito, trabalhos onde a gente se sente desvalorizado, trabalho onde a gente trabalha, e o dinheiro é tão difícil de chegar, porque essa parte de nós que ainda acredita que o modelo que a gente criou lá na nossa infância, que é o certo. E aí o que que acontece? Por mais que o consciente queira algo bom, o seu inconsciente fica te puxando lá para trás, fala: "Não, é perigoso querer coisas boas". E aí você não sai do lugar. Você já deve ter percebido, você deve lembrar de alguma dessas histórias assim, por exemplo, quando a gente é criança, você quer comprar uma vassourinha, um rodinho, a gente que é mulher, né? Por quê? Porque você vê a mãe varrendo, você quer varrer também. Isso é inconsciente, essas repetições elas são inconscientes. Então, assim, a criança ela aprende vendo o que o adulto está fazendo. Ela não aprende porque o adulto está falando, ah, você tem que ser bom, você tem que ser. A criança ela aprende porque ela vê o adulto fazendo. E aí, quando você vê, você já está repetindo. E aí a gente repete os ciclos, a gente repete os padrões ruins, não é porque a gente quer sofrer, a gente repete porque a gente aprendeu que aquilo ali é o certo. Por isso que para romper esse elo é tão difícil, por isso a resistência aqui, ó, é tão forte para romper esse elo. E aí o que que a mente interpreta também? Se eu for romper isso, se eu for viver a minha vida, eu vou romper também a relação. E isso é uma mentira, isso não é uma verdade. Se eu romper, eu só vou romper o laço tóxico, mas a relação, ela vai continuar. A ideia na minha mentoria é exatamente isso, é romper esses padrões que me ligam a esses laços tóxicos, de repetição, de padrão com a minha família, mas manter e melhorar esses vínculos com os meus familiares. É exatamente o contrário, é manter cada vez melhor esses vínculos, mas romper esses padrões de escassez, romper esses padrões de repetição ruim que a gente tem com o nosso sistema familiar. Eu fui uma dessas pessoas. Eu cresci vendo a minha mãe abrindo mão da vida dela para poder me dar o de melhor. Só que o que que eu desenvolvi ao longo da minha vida? Culpa. Uma culpa gigantesca. Esse bichinho aqui, ó, vocês já devem ter visto aí algum vídeo aqui no Shorts. Ele não aparece muito aqui no YouTube, ele aparece mais lá no Instagram. Esse bichinho aqui da culpa, ele é o grande sabotador da nossa vida. E o nome dele é Culpite. O Culpite, por que que eu trouxe esse bichinho aqui? A culpa é algo muito pesado na nossa vida. Foi uma forma assim mais didática de trazer
um pouco explicando sobre como que é a culpa, como que ela aparece, porque normalmente a culpa, ela não aparece como às vezes sim, mas normalmente ela aparece escondida atrás de outras emoções. Então ela pode aparecer, principalmente atrás da frustração, atrás da raiva. Frustração e raiva, quando você identificar que você está frustrado e com raiva, tem culpa ali por trás. Outra emoção, ira, decepção, tristeza. Então assim, ela normalmente ela aparece atrás de outras emoções. Então, a grande sabotadora da minha vida, por muitos anos, foi esse bichinho aqui, ó, foi o Cupid. E aí eu vi a minha mãe abrindo mão da vida dela para poder me dar as coisas, para poder me criar, e eu desenvolvi uma culpa inconsciente e durante a minha vida inteira eu comecei a sabotar a minha vida. Então, toda vez que eu dava um passo em direção ao crescimento, qualquer coisa que seja, qualquer passo mínimo que fosse esse passo, eu senti uma culpa enorme, então eu não conseguia comemorar nada, eu tinha aquela sensação de toda coisa boa que acontecesse, ia acontecer uma coisa ruim depois. E aí eu vivia achando que a minha vida não ia para frente, por quê? Porque eu era deprimida, ansiosa, procrastinava muito, e eu sempre achava que a culpa estava, a responsabilidade da minha vida não ir para frente estava no exterior, quando na verdade era só lealdade familiar. Eu não entendia isso ainda. Era algo que estava no meu subconsciente. Eu tive depressão durante muito tempo, eu vivia deprimida. Perto do meu aniversário, era uma depressão terrível, eu sempre achava que eu ia morrer. Você que está no vídeo aí até agora, aproveita e deixa o seu like aí para mim, que é muito importante. Você já teve alguma dessas doenças, né? Depressão, ansiedade? Já sofreu com algum desses sintomas, burnout? Porque quando eu vim aqui, eu moro aqui na Irlanda, e quando eu vim aqui para a Irlanda, eu quase desisti, porque na época eu estava saindo de um período depressivo. E eu lembro que eu pensava: "Nossa, será que eu vou dar conta de ficar lá sozinha? Será que a depressão não vai me atrapalhar? Será que eu vou dar conta de viver sozinha, né? Será que não vai me dar muita ansiedade?". Isso quase me impediu de viver um dos meus maiores sonhos que eu tinha, que era morar em outro país. Até aqui tá fazendo sentido para você? Você se identifica com algum desses sintomas, com alguma dessas histórias? Você já viveu algo parecido? Deixa aqui nos comentários, fala comigo. Eu quero conhecer um pouquinho mais de você. A gente está crescendo, já tem alguns inscritos no canal e eu queria conhecer um pouco mais das pessoas que estão passando por aqui. Eu estou querendo trazer mais vídeos aqui pro YouTube. No Instagram, o movimento é um pouco maior. Eu sinto que a proximidade no Instagram é um pouco mais fácil de estabelecer esse contato, de responder. E aqui no YouTube eu estou começando com esse movimento agora, mas hoje já tem 62 pessoas aqui no canal. Então, assim, nós já somos uma comunidade, 62 pessoas já é bastante gente. Então, vamos estreitar esse vínculo, vamos conversar. Me fala aqui se está fazendo sentido, as coisas que vocês assistem aqui no canal, se faz sentido, se vocês reconhecem, porque o meu intuito aqui é despertar a consciência, é fazer vocês raciocinarem e entender porque esses padrões que a gente carrega são coisas que ficam no nosso subconsciente. Então, são coisas mais sutis, não são padrões que estão não são muito fáceis de identificar. Então a gente tem que estar em presença, a gente tem que estar muito conectado para a gente conseguir identificar. Então a ideia desse canal é trazer consciência, é o consciente de mim, é trazer consciência para a gente conseguir identificar realmente onde estão esses pontos de bloqueio, porque é isso que realmente faz diferença para desbloquear a nossa vida. Então, assim, se está fazendo sentido, conversa comigo, deixa aqui nos comentários, vai falando comigo se está fazendo sentido para você. Se você quiser estreitar também o contato, na descrição aqui do canal tem
o link do Instagram, me segue lá no Instagram para a gente se aproximar um pouco mais, fala comigo lá no direct, eu vim lá do YouTube. E o eixo central desse canal é exatamente esse ponto, trazer para vocês consciência, principalmente da gente que veio desses lares disfuncionais, desses lares que a escassez foi muito presente, né? Os nossos pais com tanta dificuldade para criar a gente e às vezes não foi uma criação assim tão legal, teve, né, assim, muito pai e mãe narcisista, então a gente que veio dessa criação, a gente tem uma tendência muito forte a se autoanular e ter muita dificuldade para crescer na vida, brilhar, aparecer. Então, todos os vídeos que vocês me virem postar aqui, o eixo central, o tema central é baseado nisso. Essa culpa que a gente carrega e que não consegue, e que a gente não consegue prosperar por causa disso. E isso tudo tem uma base, isso tudo tem um porquê. Tá tudo lá na nossa história, tudo lá na nossa infância. É levantar a nossa autoconfiança para a gente conseguir romper esses laços, romper essas coisas tóxicas que não deixa a gente prosperar e ter uma vida abundante, próspera e leve. E então é isso. Beijo, até o próximo.